Ativo que te permite investir em imóveis em todo o Brasil, receber dividendos mensais sem ter que se preocupar com inquilinos, reformas ou qualquer burocracia e, para completar, a um baixo custo. Eu estou falando dos fundos imobiliários e no vídeo de hoje eu vou te ensinar, na prática, como eu faço para escolher os meus FIIs. Olá, bem-vindos ao canal Poupador Inteligente, o canal de quem aprende a analisar fundos imobiliários e a se tornar dono da porra toda. Ninguém trabalha comigo. As pessoas trabalham para mim. E o que são fundos imobiliários? Também conhecido como FIIs, funcionam como um condomínio de investidores, onde essas pessoas juntam recursos para investir em conjunto no mercado imobiliário. E eu já fiz alguns vídeos sobre isso, e se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui em cima. O nosso foco de hoje é na análise desse tipo de ativo, então você já precisa saber mais ou menos o que são FIIs, saber o que é um FII de papel, o que é um FII de tijolo. Foca no vídeo aqui de cima antes, se você ainda não sabe, e depois você volta. E para fazer essa análise realmente prática, vamos utilizar a plataforma Funds Explorer, que para mim é a melhor plataforma web de análise de FIIs do momento. Vamos então aqui no Funds Explorer. Essa é a página, ele tem várias ferramentas, vamos dar uma olhadinha primeiro aqui no corpo da página. Vocês podem ver o mercado hoje, as maiores altas, os fundos imobiliários que tiveram as maiores altas e os fundos imobiliários que tiveram as maiores baixas. Logo aqui você encontra lista de FIIs, e é bem interessante porque você consegue ver quais são os FIIs disponíveis no mercado financeiro hoje em dia. Eu tô aqui abrindo, então existem 350 FIIs listados na B3. Você consegue comprar fundos imobiliários através da Bolsa de Valores, e aqui tá por ordem alfabética. Mas eu aviso logo, é muito complicado você chegar aqui na sorte, escolher algum desses FIIs e que seja bom, né? Desses 350 FIIs, não são todos que são bons, na verdade a maioria não é, então tem que ter bastante cuidado e aprender e saber analisar. O que eu te aconselho é nesse primeiro momento, se você não tem nenhum FII que você conheça, se você ainda não sabe nada sobre FII, colocar no Google 10 melhores FIIs de 2021, os 10 maiores FIIs da Bolsa de Valores, as 10 maiores gestoras, enfim, fazer uma pesquisa nesse sentido e entender quais são os melhores FIIs atualmente, pra você daí pegar essa lista e fazer essa análise que a gente vai fazer hoje, tudo bem? Então, agora a gente volta aqui pra página inicial do Funds Explorer, que eu vou mostrar algumas outras ferramentas pra vocês. Mostrei a lista de FIIs, a parte do mercado, então aqui embaixo vocês conseguem também ver o ranking dos FIIs, rendimentos, mapa, estudos, carteiras, enfim, tem um monte de funcionalidade. Hoje eu quero focar na lâmina. Eu trouxe um FII específico pra gente analisar, que é o BTLG. BTLG 11, que é um fundo de tijolo. Um fundo de tijolo de logística do BTG Pactual. Então, vamos ver ele aqui agora, pessoal. Essa é a lâmina do fundo. Quando eu falo lâmina, é como se fosse um exame mesmo, quando você consegue dar um clique gigante e ver tudo que acontece dentro desse fundo imobiliário. Aqui está o código dele, BTLG11, é um fundo da BTG Pactual e ele é de logística, um fundo de tijolo com foco em logística. Para começar, ele custa R$104. Hoje, se você quisesse comprar esse fundo, se você quisesse ser sócio desse fundo, você ia ter que desembolsar R$104. Lembrando que o preço do fundo sobe e desce todos os dias. Tudo bem? Beleza. E agora a gente olha aqui embaixo. Primeiro ponto que eu vou analisar é a liquidez desse fundo. Nós temos que estar atentos à quantidade de negociação, ao volume de negociação desse fundo. Porque se ele é um fundo muito pouco negociado, um fundo que não tem muita liquidez, pode ser um alerta de que não é um fundo tão bom, não é um fundo tão procurado assim, e que também você pode ter um risco depois de liquidez na hora que você for tentar vender esse fundo. Atenção a isso. Eu gosto de comprar fundos, o meu corte ali de liquidez é em 40 mil negociações diárias. E aqui você tá vendo que ele tem 35.800. É um pouco abaixo do que eu considero mais saudável. Óbvio, se você é um pequeno investidor, se você não investe tanto, assim, isso não faz tanta diferença no final das contas. Mas um fundo com pouca liquidez, um fundo que tá muito abaixo de 40,
preste atenção, né? Por que as pessoas não compram esse fundo? Por que ele não está sendo tão negociado? Então fica com esse alerta aí. Segundo passo, último rendimento. O último rendimento desse fundo foi de 72 centavos, como vocês podem ver aqui na tela. Isso representa um dividend yield de 0,7% ao mês. Como que essa conta é feita? Basicamente, o dividendo, o último rendimento, dividido pelo preço. Aí você consegue entender essa relação, o dividend yield. Quanto, né, esse dividendo que eles estão me pagando mensalmente representa do preço. Aqui, pessoal, geralmente, se você tem um imóvel e você aluga esse imóvel, ele rende entre 0,4 e 0,5 ao mês para você. Porém, você tem imposto de renda sobre. Aqui você vai ganhar 0,7 limpo, você não paga imposto de renda ainda. Então, para vocês conseguirem analisar e ver essa vantagem. Vamos para o próximo passo, que é o patrimônio líquido. É o quanto de bens, né, de ativo tem dentro desse fundo. E é interessante também ter um fundo que tenha um patrimônio elevado, um patrimônio alto, né? Aqui a gente vê que o fundo tem 1,5 bilhões. Eu, Mariana, boto no meu corte que o fundo tenha que ter pelo menos 800 milhões de patrimônio. Então aqui o BTG Pactual de Logística, o BTG-LG, ele passa nesse critério, porque ele tem 1,5 bi de patrimônio. Vamos lá, valor patrimonial da cota. Cada cota desse fundo, se você pega o patrimônio líquido desse fundo e divide pela quantidade de cotas que tem, cada cota deveria valer R$ 99,00. Só que ela tá valendo um pouco mais, ela tá valendo 104. Isso mostra um P sobre PV acima de 1. O P sobre PV é o melhor indicador para você analisar para saber se esse fundo tá caro ou tá barato. Aqui, basicamente, você está comprando R$1 por 1,5. A relação preço sobre valor patrimonial dele, que deveria, né, ser, se ele dividindo o valor patrimonial pela quantidade de ações, deveria ser R$ 99,00. Isso ele deveria custar. Porém, o mercado não é assim. O mercado tem expectativas, tem notícias, tem, enfim, um monte de fatores, inflação, enfim, tudo que pode mudar o preço desse fundo, que pode alterar, valorizar ou desvalorizar. Porém, a gente consegue ver que esse fundo, ele tá um pouquinho mais caro do que ele deveria valer segundo o seu valor patrimonial. Eu aceito fundos que tenham esse indicador entre 0,8 e 1,2. Esse é meu critério. Abaixo de 0,8, por que esse fundo tá tão barato? E acima de 1,2, ele tá muito caro, não sei se é o melhor momento de comprar. Beleza até aqui? E agora aqui embaixo tem um resumo, né, uma descrição desse fundo. Vou ler um pouquinho pra vocês, mas vocês podem entrar e ler, não é pra gente perder tanto tempo. O BTG-LG é um fundo imobiliário do tipo de tijolo, ou seja, seus investimentos têm como base principal empreendimentos imobiliários físicos. Tem uma parte aqui que eu acho legal, que eu tinha lido, aqui. O fundo imobiliário BTG Pactual Logística foi construído em abril de 2010, ou seja, ele é super antigo, ele já tem aí 12 anos no mercado. Isso também é super importante, a gente vê um fundo que tá há bastante tempo, que tem um histórico, que a gente pode analisar como que o gestor se comportou, como que o fundo foi se comportando ao longo do tempo. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, ok? Porém, é interessante você analisar histórico e ver como ele performou. Se ele foi sendo um bom ativo ao longo do tempo. Tudo bem? E tem por objetivo a aquisição de direitos reais relativos a imóveis de natureza comercial, construídos e destinados à operação de armazém logísticos, varejos e plantas industriais, locados por inquilinos aprovados após avaliação de risco de crédito, preferencialmente por meio de contrato de longo prazo. Basicamente, resumindo essa ópera aqui, ele é um fundo que investe em imóveis logísticos, basicamente para a área natureza comercial, logístico, varejo, e inquilinos, esses inquilinos que estão aqui dentro desse imóvel, eles passam por toda uma seleção de risco, né, de risco de crédito, até serem aceitos. E são contratos de longo prazo, isso é muito interessante. Imagina, você tem um imóvel com um inquilino que é muito bom, um inquilino que tem baixíssimo risco de crédito e além disso vai estar com você por 4, 5 anos. E você tá com um boi na sombra, né? Você tá ali com o seu imóvel ganhando bem por 5 anos, de boa, sem estar preocupado. Beleza, então vocês já entenderam o que ele faz, né, basicamente. Vamos descer pra gente conseguir analisar outros fatores.
Aqui a gente tem uma ficha técnica, né? Você consegue ver quantas cotas foram emitidas, mais de 3.384.000 cotas. O patrimônio dele inicial, ele começou aqui com 164 milhões e hoje ele tá com 1,5 bi. Muito legal isso. Ver como ele foi crescendo, né? Lá em 2010 ele tinha 164 milhões, quase 165, e hoje ele tá em 1,5, significa que ele foi crescendo, que ele adquiriu outros imóveis. Muito bom. Taxa de administração, 0,9. Eu prefiro fundos que tenham taxa de administração até 0,75. Esse daqui tem uma taxa de administração em 0,9. Né? O meu limite até 0,75 é o que eu gosto, o que eu procuro. É um dos critérios que eu analiso e que eu boto um ponto positivo ou um ponto negativo. Nesse eu botaria um ponto negativo. Beleza. Dividendos no último tempo. O último dividendo foi 0,69, quase 0,7. Nos últimos 3 meses, acumulado 2,08. 6 meses, 4,15. Nos últimos 12 meses, 8,18. E desde o IPO, desde que ele foi lançado, 88,34 foi o que ele rendeu só com os dividendos mensais. Muito interessante. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Chegamos na quantidade de imóvel. Se é um fundo imobiliário, tomara que ele não seja monoativo. Ter só um ativo é arriscado para o fundo, né? O objetivo do fundo é diversificação, é você poder ter vários imóveis, não apenas um. Esse imóvel possui 16 ativos, então o meu corte é acima de 4. Ele possui 16, então ele passa super bem nesse corte de ativos. E outro ponto que eu gosto de analisar é diversificação geográfica. Beleza, tem 16 ativos, mas onde eles estão? Todos no mesmo estado? Esse lugar é perigoso, é bom, tem fácil acesso, é um lugar desejado pelas pessoas para ter um galpão aí logístico, enfim. A analisar isso, a gente pode ver que ele são 16 ativos em 4 estados diferentes: Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Porém, esse verde aqui é o de São Paulo, representa que ele tá bem localizado em São Paulo, assim, bem concentrado aí. A maior parte da sua área está concentrada nesse estado. E aqui, agora, a gente consegue ver quais são os ativos. Vou dar uma passadinha rápida aqui, porque eu quero mostrar esses ativos de uma maneira mais interessante no relatório desse fundo. Mas vocês podem ver que são todos esses ativos que todos eles pertencem a esse fundo imobiliário. Então, agora, vamos antes da gente entrar no relatório, que eu vou mostrar todos os ativos mesmo, outro ponto que eu analiso sempre num fundo de tijolo: vacância física. O que isso significa? Qual porcentagem da área que esse imóvel tem, que esse fundo tem, tá vazia? Vamos supor que eu tenha um prédio com 10 apartamentos, com 100 apartamentos, e que desses 100 apartamentos, 10 estão vazios. Significa que minha vacância é de 10%. 10% da minha área bruta alocável, do que eu posso alugar, está vazio. Eu procuro fundos que tenham uma vacância física até 6%. Isso impacta diretamente no seu rendimento, porque se eu tenho esse prédio com 100 apartamentos e os 100 estão alugados, vamos supor que eu alugo cada um por R$1.000. Eu vou ter R$100.000 de aluguel. Se eu tenho 90 só alugados, eu vou ter R$90.000. Vocês estão vendo? E é isso que depois vai ser dividido. Esse valor total que o fundo arrecada com os aluguéis vai ser dividido pelos cotistas e cada um vai receber esse pedacinho. Quanto mais alugado, mais dinheiro, teoricamente, você irá receber. E agora, vamos entrar aqui no relatório desse fundo. Os fundos imobiliários são obrigados a divulgar relatórios mensais de performance, de tudo que aconteceu nele, e é super importante você, como cotista de um fundo, antes de você ser cotista, analisar, entender se faz sentido, e depois como cotista também, aproveitar essa ferramenta, aproveitar que todas as gestoras são obrigadas a divulgar esse relatório e analisar. Aqui embaixo a gente vai ver o informe, cadê o relatório? O último relatório disponível foi do dia 31 de janeiro, então aí eles devem estar devendo de fevereiro, mas beleza. Vamos lá, enquanto abre aqui na minha tela o relatório do BTLG 11. Como vocês podem ver, é uma apresentação aqui muito legal, vai ter algumas informações super importantes.
Aqui, revisando essas informações que a gente até viu no Funds Explorer, o valor de mercado, 1,5 bi, o retorno, isso a gente não tinha visto, nos últimos 24 meses, 16,9, e aqui a gente está falando do retorno da valorização da cota. A cota dele que está 104 hoje, ela custou menos nos últimos 24 meses e ela se valorizou. No fundo imobiliário, você consegue ganhar 2 vezes, com a valorização da cota e com os dividendos mensais. É como se você compra um apartamento por 100 mil e vende por 150. E além disso, você ganhou aluguel durante um período. Basicamente isso. Número de investidores. Existem 156 mil investidores, CPFs, comprando esse fundo imobiliário ao longo do tempo. Então, são 156 mil investidores. Daqui, deixa eu ver algo mais importante. A área bruta locável desse fundo, somando todos os terrenos, todos os imóveis, é em torno de 564 metros quadrados. Isso deve estar em 1.000, acredito. Cadê? Vamos lá. Então, aqui, a gente descendo, a gente consegue ver outro fator super importante para um fundo de tijolo, que é o tempo de contrato. Esse WALT aqui, basicamente, é a média ponderada do tempo de vencimento de contrato e é ponderado pela maior receita. A gente pode ver que 70%, né, dos contratos vão vencer depois de 2025, que a média de tempo de contrato é de quase 5 anos, é de 4,8. Eu gosto de fundos de papel que tenham 60, mais ou menos, dos contratos acima de 3 anos. Aqui a gente consegue ver que 70% está acima de 2025. Então, tá cumprindo com esse objetivo. Muito bom. Aqui a gente consegue ver os meses, né, de reajuste. 26% dos contratos reajustam em maio. Então, talvez em maio, pode ser junho, né? Pode ser um mês aí que não todos os contratos sejam reajustados e caia um pouco o rendimento, a rentabilidade. Aqui a geografia, a gente já tinha visto isso no Funds Explorer. E a grande magia dos fundos imobiliários para mim é que você realmente está investindo num imóvel físico, né? Nesse caso, né? Os fundos de papel é um pouco diferente, mas eu também gosto bastante. Mas aqui você está investindo em algo que é um centro logístico em São Paulo, aqui outro em Ribeirão Preto, em Jundiaí, enfim, são imóveis reais, empresas reais, inquilinos reais, e olha a diversificação que você tem. Com R$104 você compra 16 ativos, pedacinhos de 16 ativos, e começa a ganhar rentabilidade, começa a ganhar dividendos, né? Um valor de aluguel mensal por ser dono desses ativos. Basicamente, isso é o fundo imobiliário. Você entra na bolsa, na sua corretora, entra no home broker, digita o código desse fundo e a cada R$104 você consegue comprar cotas e receber um aluguel por isso. Nesse caso, a cada R$104 você vai ganhar 70 centavos. Acho que foi isso que estava aqui, né? Deixa eu voltar só pra gente confirmar. Exatamente, 72 centavos você ganha a cada R$104. E isso foi um pequeno resumo do que eu analiso antes de investir em fundos imobiliários. E se você não está com a mão coçando para começar a investir em fundos e ganhar dividendo todos os meses, acho que você assistiu esse vídeo errado. Volta, dá replay e assiste de novo, porque algum problema está acontecendo. Não, você é burro, cara, que loucura. Fundo imobiliário é a maneira mais rápida, prática e segura de começar a investir no setor imobiliário. Mas lembre-se, é importante saber que fundo imobiliário tem que representar um pedaço da nossa carteira e também estar super alinhado ao nosso perfil de investidor. O investidor conservador, por exemplo, aguenta ter entre 5% a 10% do seu patrimônio em fundo imobiliário. Já o investidor agressivo pode chegar até 30%. Eu até conheço gente que tem mais que isso, mas eu não aconselho. Mas isso é um ponto pessoal meu, cada um sabe o que faz com a sua estratégia de investimento. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like e compartilhar, para que outras pessoas também possam aprender a analisar fundos imobiliários. E nos vemos no próximo capítulo da Poupadora Inteligente.